buscan las naciones poder y majestad. Procuran hacer las guerras promulgando libertad y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre. Eu quero falar hoje sobre as prioridades na vida devem ser bem identificadas. Amém? Amém. Ok? Há muitas pessoas, há muitos cristãos que não sabem quais são as prioridades na vida de um cristão. Há tempo para tudo neste mundo. Há tempo que devemos estar unidos, há tempo que devemos desunir, há tempo que devemos chorar, há tempos que devemos estar alegres, há tempos que devemos fazer paz, há tempos que devemos fazer guerra, há tempos que devemos adorar a Deus, há tempos que devemos dizer não nas ofertas, nas propostas que nos põem. Portanto, nós temos que fazer essa distinção nas nossas vidas. Por mais que nós oremos, se nós não tivermos os tempos bem definidos, as orações passam a não funcionar. Podemos interceder, orar, expulsar demônios. Os demônios não desaparecem. Às vezes mesmo expulsando, voltam de novo a te atacar. Por quê? Porque nós não temos as prioridades bem definidas. Nós às vezes, como cristãos, notamos que começamos a servir, começamos a ter uma comunhão com Deus e as coisas depois de algum tempo começam a melhorar, começamos a ser prósperos, enfim. Depois da prosperidade entrar, as nossas prioridades mudam, porque agora eu já tenho empresa e tenho que estar com a empresa mais do que estar nas reuniões, do que estar no estudo bíblico, estar nas vigílias, já não tenho tempo. Isso não é positivo, isso não é bom. Não é bom aos olhos de Deus. Tudo que nós fizemos, devemos ter o motivo certo. Amém? O motivo da pessoa conta muito. Nós podemos fazer a mesma coisa, mas para um é pecado, para outro não é pecado. Por quê? Por causa das intenções. O que é que te motiva a ti? O que é que motiva a mim? Nós nem sempre temos os mesmos motivos. Vou dar um exemplo. Quando Caim fez uma oferta a Deus, e o Abel também fez, Deus recebeu do Abel, mas rejeitou a do Caim. E depois Caim ficou com inveja do Abel. Quando ele ficou magoado por Deus não receber a oferta dele, Satanás lhe atacou, Satanás lhe entrou, mas Deus tinha lhe dito: por que estás assim triste? Por que a tua continência está baixa? Cuidado, que o pecado está a jazir contra ti. E ele pode te dominar. Deus lhe advertiu, mas ele continuou magoado por Deus não receber a oferta dele. E o que aconteceu? Satanás conseguiu lhe penetrar, Satanás lhe induziu a atacar o seu irmão. E ele atacou seu irmão e tirou-lhe a vida. Portanto, vê que
a inveja lhe levou à morte, a cometer um assassinato. Muitos de nós começamos todos juntos Por quê? Por causa das atitudes, por causa da entrega que nós temos às coisas de Deus. Nós não temos a mesma atitude, nós não temos a mesma entrega. Então, Deus abençoa e protege a todos aqueles que de uma forma correta lhe procuram. Então, Deus protege aqueles que andam de acordo à sua vontade, não é de acordo à tua vontade, não. É de acordo à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está espelhada na Bíblia. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, então você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer estudos bíblicos no ministério que você frequenta. Mas a Bíblia nos fala de tudo. Muitas vezes dizem, eu não sei qual é a vontade de Deus. Deus nos dá aquilo que nós pedimos de acordo à sua vontade. Significa que Deus já disse o que Ele dá, o que Ele não dá. Ele diz o que Ele permite te dar, o que Ele te apoia, o que Ele não vai te apoiar. Deus diz de como é que nós devemos andar aqui na terra, o que é lícito, o que não é ilícito para o reino de Deus. Então nós temos que acatar os mandamentos de Deus, submetermos a esses mandamentos para que tudo corra bem nas nossas vidas. Há casos de irmãos que começaram bem. Casos de irmãos começaram bem, Deus lhes libertou, Deus lhes deu negócio, depois deixaram de aparecer nas reuniões, depois o inimigo voltou-lhes a atacar. E depois me dá a impressão que eles ficam bravos com Deus, ficam descontentes com Deus, porque Deus não está-lhes a proteger. A Bíblia diz que Deus é perfeito. A Bíblia diz que em Deus não há máculas nem rugas. A Bíblia diz que Deus não comete erros. Então, ficar descontente com Deus a ponto de não ir mais na igreja é não ter sabedoria, é não conhecer quem é Deus. Deus não precisa de homem nenhum, nem sequer da natureza, para ele existir e para ele viver. Tu, sem Deus, é que não vais ser nada. Então, nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Deus nos ama. Por isso é que Ele nos dá as coisas que Ele nos dá. Por isso que Ele nos deu a sua promessa. Para que Ele deu isso por amor. Por isso é que Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Ele nos deu a sua palavra para nós andarmos bem protegidos. Vamos ler a sua palavra em Efésios 6, 10. O título é A Armadura de Deus. Deus nos ensinou a termos uma armadura para que o inimigo não consiga nos penetrar. Diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus está-nos a avisar: não luta contra o teu irmão, mesmo que ele te fazer mal. Não luta. A nossa luta espiritual não pode ser mais contra o teu irmão, porque o inimigo é aquele que está por trás do teu irmão. O teu irmão só um instrumento, e muitas das vezes até ele também é inocente. Ele não sabe que está a ser um instrumento de Satanás. Então a luta, Deus está nos a dizer, não luta mais contra a carne, não luta mais contra o teu irmão. A luta é contra
os espíritos malignos, hostes, potestades. Potestades é como se fosse uma instituição superior, está vendo? Do maligno. Significa também há um governo, há uma potestade. Por exemplo, os reis é uma potestade, o governo é uma potestade. Também há um governo no mundo das trevas que se levanta contra nós. Eles se levantam contra nós coletivamente e individualmente. Tomar todas as armaduras de Deus. O que é? É ter a fé, meditar na palavra de Deus, para que quando você tiver um problema, um ataque, você estar firme. Não é você não medita mais na palavra, não lê a Bíblia, você não quer participar no estudo bíblico, e quando te atacam, você quer estar forte, depois você cai. E às vezes até, ele não só nos ataca nas coisas materiais que nós temos, para nos tirar o carro, às vezes nos tira o emprego, ele também nos ataca na saúde. Está vendo? Ele nos ataca na saúde, às vezes ele te dá um paludismo forte. Yeah? Te dá um paludismo forte, às vezes te dá diabetes. Tá vendo? Aquilo vem dele, ele está te atacar. Então, você tem que se refugiar na palavra de Deus, porque Deus já disse contra quem devemos lutar. Está vendo? E ele te tira essas coisas. Você não vai mais estar aí atrás dessas coisas. Nós temos que ter discernimento. Quando estão a atacar, você tinha 2, 3 carros, avariou um, avariou outro. Você não pode, tem que voltar a meditar, a pedir a Deus revelação, fazer as lutas, as intercessões, e Deus vai te dirigir, Deus vai te proteger, em primeiro lugar, vai te dirigir, Deus vai se levantar contra esses espíritos ou pessoas mesmo que estão a te atacar. Às vezes, o inimigo arranja pessoas para te prejudicar, mas Deus te defende. E às vezes Deus castiga as pessoas que estão a se levantar contra ti. Não é você que tem que castigar as pessoas. Estais, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Deus tem uma justiça. Você não pode querer fazer a tua justiça com as tuas próprias mãos. É sair fora dos mandamentos de Deus. Amém? Tomando sobre e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tá vendo? Nós temos que ter fé nas promessas de Deus, nós temos que ter fé que nós andamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Deus nos protege. Nós não podemos mais ter medo quando os feiticeiros vêm no mundo espiritual, entram no nosso quarto, nós sentimos a presença deles. Ter medo, às vezes quando o feiticeiro está a te ameaçar, às vezes é isso, as pessoas que te digam que a feitiçaria está a te ameaçar, vem teu vizinho, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo, mas vem. E você fica tremendo. Você não pode mais tremer, você é cristão. Você não pode mais ter medo de feiticeiro, você não pode ter medo mais da polícia, o polícia corrupto está a te ameaçar, você fica com medo. Você tem um Deus, você tem um exército, você tem anjos ao teu redor que vão te proteger. Você se levanta contra toda palavra torpe que se levanta contra ti. Você tem que se levantar e quê? Você se defende com a palavra de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus me fez na sua imagem e semelhança. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu descanso. Eu não tenho medo de ti, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aquilo que você está a prometer vai se levantar contra ti. Eu não sou uma pessoa qualquer. Tomai também, vou repetir, tomando, sobretudo,
o escudo da fé e com a qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno são aquelas doenças, né? Quando te entram, você sente dor da perna, dor do coração, dor de cabeça. Então, a fé é que vai te proteger desses dardos inflamados. Todos os dias você ora, você sabe que Deus está contigo. Eles, quando te mandam aqueles dardos, o dardo cai. Entendeu? Não é só ter fé. Não adianta ter fé, mas você não põe as prioridades de Deus em primeiro lugar. Não adianta ter fé se tu não andas em santidade. Não adianta ter fé se tu não andas na justiça de Deus. Entender? Nós temos que ser justos na nossa casa, com os nossos pais ou com os nossos filhos. Tu tens que ser justo, não é somente porque tu és pai. E tu podes fazer tudo e qualquer coisa contra os teus filhos só porque tu és pai. Fazer tudo e qualquer coisa contra a tua mulher porque tu és pai. Tu não podes ter abuso de autoridade. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto os filhos, nós todos somos julgados por Deus. Deus é imparcial. Então é bom você andar na justiça de Deus. Ser justo. Para que a tua vida vai bem. É bom você ser humilde. Porque uma pessoa humilde anda na justiça de Deus, anda no amor de Deus. É fácil ele andar nos caminhos de Deus. Quais são os caminhos de Deus? Como eu disse, andar no amor de Cristo. Ter um amor com todo mundo. Né? Amar todo mundo. Aquilo que tu gostarias que te fizesse a ti, faz no outro. Você não gosta que sejam injustos contra ti. Então seja justo com o outro. Você não gosta de ser acusado de uma coisa que você não fez. Não faça isso no outro. Quando o teu filho tem problema com o filho do outro, você não apoia o teu filho só porque é teu filho, não. Você apoia aquele que está correto. Se é o filho do outro, não apoia aquele outro, condena o ato do teu filho. Quando a tua mãe está se levantar contra o teu pai e tu sabes que o ato da tua mãe não é correto, você condena o ato da tua mãe. Não é porque tu és muito ligado à tua mãe, você vai defender mesmo quando ela não tem razão. Quando o teu pai está discutindo com o vizinho e não tem razão, o teu pai toma uma atitude que não é a mais digna, você vai lá, apazigua a situação e leva o teu pai para casa. E quando chegar em casa, você lhe diz: pai, você não tinha razão. Não, o pai fez aquilo que a palavra diz para não fazer. Não, filho, mas não, pai. O pai não devia falar aquilo que o pai falou. Ele mostra. Por quê? Ser justo. Fazer com os teus amigos. Os meus amigos, quando não estão certos, eu condeno o ato deles. E quando eles têm uma atitude incorreta, contínua, que é uma pessoa que não é reta, uma pessoa que não é justa, eu desafasto desse amigo. Está vendo? Eu faço sempre o possível de andar no meio de pessoas que são corretas. Entendeu? Eu não faço parte de organização nenhuma que anda contramão, contra a lei. Eu não faço, mesmo fazer parte de partidos políticos. Você não pode entrar num partido político, porque tu sabes que é um partido político que viola sempre a lei, a Constituição, que viola sempre a lei da terra. Então, não pode andar num partido político no qual os líderes não têm caráter, são arrogantes, são malfeitores, apoiam o que não é correto, são corruptos, e tu continuas sempre a apoiar esse partido. Tu não podes entrar para uma organização social que tem as mesmas características, porque tu começas a ser parte da corrupção, parte do problema. O máximo que pode estar lá é para condenar aquilo que é incorreto. Eu próprio já fiz parte de um partido político, não vou mencionar aqui, mas já tive num partido político. E o meu papel naquele partido político era dizer que não devíamos fazer as coisas erradas, era corrigir,
Quando eu notei que a maior parte das pessoas daquele partido estavam contra mim e havia cristãos e que eles falavam de nós estamos aqui para trazer luz. Tony, mas política, é política, man. Política é política. O que eles queriam dizer é que, na política tudo vale. E outros até me diziam, deixa a Bíblia em casa, man, aqui na política, man. Eu deixei de frequentar esse partido político, porque eu já era cristão. E entendia que em todo lado que eu fosse, eu tinha que levar a Bíblia. Quando eu digo levar a Bíblia, é levar os princípios de Deus comigo. Eu não posso fazer qualquer debate político sem princípios bíblicos. Eu não posso fazer, até mesmo fazer amor, né, sem princípios bíblicos. Tudo que nós fizemos, temos que fazer na base ou na luz da palavra de Deus. Tudo. Isso é ser cristão, ser convertido, ser uma nova criatura. Tu vais para a casa de banho, tens que levar os princípios de Deus. Tu não deixas os princípios de Deus fora da casa de banho. Tu não podes entrar no quarto, ter uma relação íntima com a tua mulher e os princípios de Deus ficam fora do quarto. Não, tem que entrar no quarto. Aquele ato tem que ser a luz da palavra de Deus, tem que ser um ato santificado. Quando tu estás a namorar com uma moça, tens que namorar à luz da palavra de Deus, porque senão é pecado, senão Deus te abandona, Deus vai te condenar. Você não pode estar ali antes de casar com a moça, você já querer ter sexo com a moça, e às vezes até a moça está a dizer que não, vamos primeiro casar, e você não quer. E você está ali a esforçar, até você conseguir. É pecado. Está vendo? Se vocês continuarem assim, a vossa vida é uma vida que já está abandonada por Deus. Deus já não ouve as vossas orações até vocês se arrependerem. Mas mesmo que você fez isso, quando tiveres a consciência daquilo que estás a fazer errado, arrepende-te. Nunca é tarde. Portanto, há hora para tudo. Há hora para se divertir. Ninguém controla o jeito. Ninguém tem mobile, móvel. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo para curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de plantear e tempo para dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Muitas vezes pensam que não se deve matar. Não se deve matar. Não, depende. A lei pode requerer que quem viola certas leis deve ser aniquilado. No Velho Testamento faziam isso. Então não era o mesmo Deus. Ou existe um Deus do Velho Testamento e outro Deus do Novo Testamento. Não. Deus próprio, ele mata pessoas. Quando ele está descontente com a tua atitude, nós vimos na palavra de Deus, o rei Saul, Deus lhe eliminou. Nós vimos aqueles que se levantaram contra Moisés, eram como é que se diz? Eram parte de filhos de Deus. Se levantaram contra Saul, contra Moisés, Deus os enterrou, Deus os matou. As circunstâncias exigiam aquilo. As circunstâncias do Velho Testamento que nós, os cristãos, vamos ter que andar de uma forma diferente. Nós vamos ter que agir de uma forma diferente. Nos últimos tempos, vai haver um tempo que vai haver muita traição.
vai haver muitos assassinatos, vai haver muito crime, vai haver muita injustiça. Entre nós, vai haver o tempo que nós vamos eliminar aqueles que são traidores. Vai requerer isso. Um país quando tem muita crise, muito crime, muito alto, não é mal em ter pena capital. O próprio Deus dá pena capital. Vai depender do Espírito. O Espírito sim, o Espírito pelo qual você faz as coisas. Deus diz que há tempo de matar, há tempo de fazer paz. Entende? E quando chegar o tempo de matar, não importa se é o teu filho cometeu o mesmo crime, ele deve morrer. Quando nem você proteger o teu filho, você dá pena capital no filho do outro, mas chega no teu filho, você protege, como fez David. David, quando o filho violou a irmã, o filho devia ser aniquilado, conforme os outros eram aniquilados. David não fez isso. Sabe o que é que deu? O mesmo filho depois se levantou contra ele. A entender? Portanto, há tempo para tudo. Nós temos que saber as prioridades. Deus está em primeiro lugar. Você não pode deixar, por exemplo, hoje, domingo, estamos aqui, e você vai numa reunião de negócio, porque é muito importante, não sei quantos mais. Há exceções, mas não pode tornar um hábito. Não pode tornar um hábito, como muitas pessoas fazem, que eu acompanho, muitos irmãos, eles têm um hábito de deixar as coisas de Deus em segundo lugar, quando é conveniente. E depois, a vida deles anda mal. Depois, eles deixam de ter a prosperidade que tinham, a proteção que tinham. Por quê? Porque eles tiveram as prioridades erradas. Eles puseram Deus em segundo plano. Entendeu? Não devemos mais andar atrás das coisas deste mundo. Deus diz na sua palavra, renovar a vossa mente com a palavra de Deus. Nós não podemos mais ter desejos das coisas desse mundo. Nós não podemos mais ter desejo de ter um carro muito caro só para mostrar que temos um carro caro. Não, isso é o desejo das pessoas mundanas. Está entendendo? Nós devemos ter desejos corretos. Nós não devemos mais pôr em primeiro lugar as coisas materiais. Não, em primeiro lugar estão as coisas espirituais. Entende? Portanto, termos cuidado da atitude. Fazer as coisas com a atitude correta. A atitude errada pode dar acesso, pode abrir portas que não vai ser agradável às nossas vidas. Pode abrir portas que nos vão danificar. Pode trazer obstáculos no nosso caminho. Ter uma atitude incorreta. Deus vê a intenção do nosso coração. A palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de separar o espírito da alma. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe, que tenham continuação de um bom domingo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac, Jacob, El Shaddai, Elohim Adonai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que foi entoada hoje, Senhor. Eu oro, Pai, assim que nós nos recolhermos, que a tua mão forte esteja acima de todo irmão que está aqui e que está no outro lado na plataforma. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, eu peço que proteja também os nossos filhos, proteja os nossos bens, proteja tudo que nos pertence. Senhor Todo-Poderoso, continue, Senhor, a guiar os nossos passos, não nos deixa com que nós desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhemos para trás. Senhor, queremos continuar a caminhar com direção ao nosso destino. Senhor Todo-Poderoso, envia os teus anjos, Pai, para acampar ao nosso redor, porque queremos habitar os esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Senhor, queremos descansar, porque acreditamos que Tu és o nosso escudo, és a nossa fortaleza, a nossa rocha, a nossa âncora, o nosso defensor. Em Ti, Senhor,
Nós confiamos, Pai. Nós confiamos nas Tuas promessas, confiamos nos Teus mandamentos, confiamos na Tua palavra. A Tua palavra é escudo, é proteção para nossas vidas, Pai Todo-Poderoso. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por viveres dentro de nós. És o melhor amigo que temos aqui neste mundo. Espírito Santo continua a nos revelar a verdade. Ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Nós não tememos os nossos inimigos, porque nós confiamos na força e no teu poder. Amém? Que Deus vos abençoe.